Muito do treinamento do atendimento ao cliente é focado no que dizemos a eles. Criamos roteiros, argumentos de venda e desenvolvemos as melhores práticas linguísticas para garantir uma experiência positiva ao nosso cliente. No entanto, a linguagem corporal e a comunicação não verbal também desempenham um papel importante no atendimento. Muitas vezes não é o que você diz, mas como você diz é o que mais importa. No episódio de hoje, falaremos mais sobre a linguagem corporal no atendimento ao cliente, incluindo qual o papel que ela desempenha, por que é importante e algumas práticas que o Higino e eu recomendamos para que você possa usar com a sua equipe. Então, fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo, Higino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo tranquilo, Higino? Tranquilo, Theo. E com você? Tudo jóia também, Gino. Tudo certo. Maravilha. Show de bola. Muito bom. Maravilha. Vamos lá. E, Gino, seguinte: 7, 38, 55. O que você tem a dizer sobre isso, hein? É bingo, Não. não Ou é? melhor, quase isso. Ah, Quase isso, Gino. pensei que eu tinha ganhado alguma coisa no bingo. Não, Pô, não foi dessa vez, cara. Não foi dessa vez. frango com farofa, sabe aquela coisa de bingo? Prêmio do dia. Prêmio cartucho de doce, olha só. Não é isso, então? Não, não, quase isso, Gino. Olha, nós estamos falando aqui da regra 73855. É o seguinte, treinadores de oratória e especialistas em linguagem corporal afirmaram que mais de 90% da comunicação é não verbal, mas isso com base em uma má interpretação da regra 73855. Veja, desenvolvida na década de 1960 pelo professor da University of California, Los Angeles, Albert Mehrabian, a regra afirma que apenas 7% das mensagens são comunicadas verbalmente, 38% por meio de comunicação não verbal e 55% por meio da comunicação visual. Merabian descobriu também no seu estudo que os participantes eram melhores na interpretação de mensagens quando acompanhados por sinais físicos e tons verbais, isso em oposição à linguagem corporal neutra ou passiva. E a sua pesquisa também teve como objetivo descobrir o quanto somos influenciados pelo tom de voz e pela expressão facial, né, quando estão em conflito com o que está sendo dito. Merabia descobriu também que, em casos de mensagens verbais inconsistentes, quando a pessoa realmente não sabe o que está dizendo, no final das contas, Hum, tendemos a acreditar muito mais na expressão facial e no tom de voz de alguém sobre as palavras que estão sendo ditas. muito bom, Theo. E se você somar 7, 38, 55, dá 100, né? Pois é, Né? né? Então, Ainda bem. ainda Por se bem, desse né? 103, 97, aí é problema. Aí tem coisa errada, né? Então, mas é muito bom, Theo. E mais uma coisa, né? É importante falar aqui, o diretor executivo do Center for Performance Improvement, Ted Ings, ele resume esse ponto no seu artigo afirmando que você sempre deve estar ciente de suas expressões ou falas não verbais, porque não quer que sua linguagem corporal e tom de voz contradigam suas palavras, né? Então, isso prejudica a sua credibilidade, porque quando a comunicação não verbal e verbal é incongruente, as pessoas tendem a responder e aceitar sua linguagem corporal acima de suas palavras. Então, o que isso significa? Que, embora a linguagem corporal não seja responsável por 90% da nossa comunicação, ela ainda desempenha um papel importante no atendimento ao cliente, né? Então, na verdade, se a sua empresa possui lojas físicas, a linguagem corporal e a comunicação verbal são dois dos elementos mais importantes do atendimento ao cliente que você precisará para atender os consumidores com sucesso. E considerando esses dados que você trouxe para nós, Gino, surge a seguinte pergunta: por que a linguagem corporal é tão importante no atendimento ao cliente? É o seguinte.
A linguagem corporal, ela é importante no atendimento ao cliente porque afeta como os clientes, por sua vez, reagirão ao que você está dizendo a eles. Então, como nós destacamos há pouco, grande parte da comunicação é fornecida por meio da linguagem corporal e também do tom de voz. No atendimento ao cliente presencial, os representantes, os atendentes, os vendedores, enfim, precisam controlar essas duas habilidades se quiserem fornecer de forma consistente uma experiência de suporte, no mínimo, agradável. É isso aí. E vamos lembrar de uma coisa aqui, Theo, Hum, a dominar a linguagem corporal correta é complicado quando a gente faz negócios aí de maneira remota, né? Então, à sim. medida que as indústrias elas mudam para realizar mais negócios online, está se tornando muito mais importante do que nunca que a sua linguagem corporal se adapte aí a um ambiente virtual, vamos dizer assim, né? Bem lembrado, Gino. E também, olha, mesmo as empresas de SaaS, ou as chamadas também Software as a Service, elas devem prestar atenção à linguagem corporal e também ao tom de voz. Só porque uma interação está acontecendo por mídia social ou por meio de um bate-papo no WhatsApp, por exemplo, não significa que sua linguagem corporal não esteja em jogo. Hum? Isso é verdade. Se você está tenso e frustrado, isso vai afetar o vocabulário aí que você vai poder usar como e também como seu tom de voz aí no telefone, né? Então, se você tiver relax, né, otimista, positivo, né, thumbs up, né, você vai ter mais empatia com o problema do cliente, né, por meio aí de um canal como o WhatsApp, por exemplo. Joia, muito bom. Bom, agora que nós abordamos por que a linguagem corporal é importante no atendimento ao cliente, vejamos aqui algumas práticas que nós recomendamos e que a sua equipe, claro, vai poder usar. Vamos lá? Bom, e Gino, aquela coisa, né? Como nós pensamos na nossa audiência, não é mesmo? Vamos aqui separar Opa, nossas estratégias em duas partes. Primeiro, como se portar pessoalmente e também no ambiente virtual. Vamos lá então. Pessoalmente, tá? Primeiro, vamos ao básico, né? Mantenha o contato visual quando o cliente estiver falando. Olha só. O contato visual, ele permite que o cliente saiba que você está ouvindo o que ele está dizendo. E mantê-lo, né, quando o cliente está falando, assim, fazendo dessa forma, ele informa que você está prestando atenção à história dele e, claro, reconhecendo a importância de algum obstáculo, de algum problema. E olha, Gino, tem outras coisas. Em muitos casos, as pessoas têm dificuldades em manter o contato visual. É mais do que natural. Quer uma dica? Olhe para a ponta do nariz da pessoa. É isso mesmo, para a ponta do nariz. A outra pessoa não perceberá a diferença e você se sentirá mais confortável ao manter o contato visual. Faça um teste, depois contem para nós. Ah, e mais, as suas expressões faciais também desempenham um papel importante na forma como seu cliente vai reagir. Se você mostrar compaixão e empatia na sua reação, eles saberão que você se importa com o problema deles. muito bom, Theo. O problema é que a gente não pode olhar nossa, para o nosso ponto do nariz, né? Senão fica, né? Não, Fica um pouco estranho, né? fica. Mas vamos lá. E outro clássico aqui, né? Pratique uma boa postura, né? Então, né, a postura é tipicamente associada à confiança. Então, quanto melhor for a sua postura, mais confiante você parecerá para o seu cliente. Isso torna mais provável que eles confiem em suas soluções, especialmente quando uma explicação é um pouco mais complicada. Então, não estamos simplesmente só falando da postura física, né? Então, pontualidade, vestimenta, boa educação, cordialidade e entre outras coisas, né? A postura é simplesmente aí uns elementos mais essenciais para você aí conquistar o seu cliente. Muito bom, Gino. E que tal essa aqui, hein? Sorria quando for apropriado. Uhum, Hã? Pois é, é isso olha aí. só.
Olha, você deve sempre procurar oportunidades para sorrir com o cliente. Claro, não precisa ficar mostrando os dentes para todo mundo, não é disso que a gente está falando. Mas é, isso não apenas mostra que você está feliz em ajudar, mas também que se sente otimista em relação ao caso daquele cliente, ao problema que ele trouxe para você, ou simplesmente uma dúvida que ele quer esclarecer. Ter uma atitude pessimista ou desinteressada permite que o seu cliente saiba que a sua atenção está em outro lugar e não com foco na solução do problema dele. Certo, Gino? Confirme com um sorriso. Né? Desse jeito. Muito bem. Excelente, Théo. E olha só, agora essa próxima estratégia aqui, ela é para quem? É para os italianos. Ah? Evite movimento desnecessário, ecco. Ah? Então, isso quer dizer o quê, né? O sotaque italiano ele está muito na mão, né? Então, você pode falar, né? Margherite, né? Lasanha, né? Nhoque, tá vendo? É tudo é a mãozinha aqui que, Muito bom. né? Então, eu sou fluente em italiano, tá? Só Ah, eu tenho certeza disso. mexer a mão aqui, você fala, né? Máquina, né? Celular, né? Tá vendo? Você fala italiano, tá vendo? As É o cordas sotaque. vocais estão no punho, né? Exatamente, é assim que funciona. O livro de italiano, a primeira lição é fazer assim com a mão. Então, Tem que fazer bem feito. tem que fazer bem feito, é isso aí. Então, olha só, remexer ou fazer movimentos desnecessários, né? Pode ser uma distração, desviar a atenção do cliente do caso, né? Ou pior ainda, né? Eles podem suspeitar de você estar desinteressado na conversa e mais focado aí em outra coisa. Então, ao falar com o cliente, ouvir sua resposta, fique parado e limite o movimento apenas para as suas mãos. Né? Então, gestos de mão, né, podem ajudar a retratar um ponto e mostrar seu entusiasmo pelo caso, mas apenas certifique-se de que você não deve exagerar, pois os gestos excessivos com as mãos podem também ser uma distração. Então, cuidado, eco, né? Perfeito, Gino. Vamos então para a próxima estratégia. Olha só. Mantenha uma postura mais aberta, né? Veja, manter uma postura aberta pode parecer um pequeno detalhe, mas acredite, faz você parecer mais acessível. Quando você encara o cliente em vez de se virar, né, você parece mais engajado na conversa. Também é mais fácil manter contato visual quando você está de frente para a pessoa com quem está falando. É uma atitude simples e dá resultado, viu? Theo, e a próxima estratégia merece um certo cuidado. Seguinte, esteja consciente do seu tom, né? Olha só. Então, É o isso aí. tom, ele pode influenciar aí drasticamente como a sua mensagem ela é transmitida. Então, é importante manter o seu tom sob controle, especialmente quando um caso de suporte não está indo conforme o planejado, né? Então, se você for monótono, você vai parecer que você esteja desinteressado, enquanto você ser muito entusiasmado, pode você parecer ser chato e nada sincero. Então, né, o equilíbrio aí é fundamental. Então, encontre aí um Uhum. meio termo com um tom casual e profissional e que seja ao mesmo tempo aí amigável e agradável, né? Então, sem aquela positividade irritante, nem não aquele desânimo, né, contagiante. Né? Então, Muito bom. é isso aí. Joia. Tem outra estratégia clássica aqui, Gino. Olha só. Evite cruzar os braços. É. Sério, né? Sério mesmo. Sério mesmo. Olha, em alguns casos, Gino, cruzar os braços pode parecer intimidante, né? Às vezes pode até parecer que você está tentando persuadir o cliente em vez de ajudá-lo a encontrar uma solução. Então, para evitar isso, tente manter os braços ao lado do corpo, se não estiver usando para ilustrar uma linha de raciocínio. E claro, sem fazer muitos gestos, né? Como o Gino falou, né? Sem, né? Como é que é, Gino? Assim, ó, presta atenção. Ah, o italiano fluente, tá vendo? Então, tá dito. Tá dizido, né? É isso aí. E para fechar essa primeira parte, fale alto, claramente com confiança, né? Então, é o seguinte, né? Também vamos com calma, né? Não é para a gente sair berrando, gritando por aí. Então,
O volume da sua voz, ela também pode indicar o quão confiante você está na sua resposta. Então, para isso, certifique-se de que falar claramente e evitar murmurar. Preste atenção também à sua cadência, pois falar muito rápido pode confundir os clientes e deixá-los com mais perguntas que respostas. Olha só, tá vendo? Entendeu tudo, né, Théo? Né? Melhor que isso, impossível. Melhor que impossível, né? Então, ou seja, né? O que se ninguém pegou o que eu falei no final você pode, se você falar muito rápido, você pode confundir os clientes e deixá-lo com mais perguntas do que respostas, né? Então, acho que tá bem ilustrativo, né, Theo? Acho que melhor do que isso, né? Olha a minha humildade, né? Eu sou o cara mais humilde do mundo, né? Então, Nossa Senhora, um exemplo a ser seguido. a ser seguida de humildade. Muito humilde, pio humilde, olha só. Eu Tá sou aí. muito humilde. Isso aí. Muito bom, Gino. Olha, essas foram as principais estratégias de linguagem corporal para o ambiente físico, mas para o ambiente virtual, como é que faz? Tem saída? Tem. Vamos lá. Primeira, remova as distrações. Olha, se você estiver em uma videochamada ou um bate-papo instantâneo, dê total atenção ao seu cliente. Assim como você não ficaria mexendo no seu telefone pessoalmente quando fala com alguém, porque isso pode parecer muito rude, pode não, parece e é rude, o mesmo vale para interações virtuais. Você não pode se concentrar nas necessidades do seu cliente se estiver distraído com o telefone ou lendo um artigo durante uma ligação. Então, tenho certeza, os clientes perceberão o seu desinteresse. Moral da história? Foco total no seu cliente, mesmo no ambiente virtual. Ô, Theo, desculpa, eu estava distraído aqui, né? E falando em Oi, remover Gino. distrações, tá vendo? Olha só, né? Tá ilustrativo, hein? Bastante. Esse papo de marketing hoje é uma palavra definida, tá pedagógico, olha só. Pedagogia Didático. didático e pedagógico. Então, olha lá, falando então em remover distrações, olha só, faça o contato visual com a sua câmera, né? Então, durante uma videochamada, é normal a gente ficar olhando no rosto, né? Mas daí dá a impressão que tá, É né, falando assim, assim, né? né? Então, né? Então, olha só, trazer o olhar para a câmera vai simular o contato visual real. Então, mantenha o seu foco na câmera, mesmo quando não for sua vez de falar. Isso permite, né, que o participante saiba que você está envolvido e também, claro, prestando atenção. Então, na dúvida, pratique isso ao fazer, antes de você fazer a sua ligação, para que você possa ver para onde que você está olhando e se desvia aí naturalmente e trabalhar para corrigir, né? Então é aquela história, né? Então você vai ficar na chamada assim, né? Então às vezes até, né, vai dar alguma palestra, fica não é legal, né? Então fazer direitinho, olha para a câmera. Joia. Muito bom. E vamos falar de gestos? De novo, sim, sem dúvida, porque é, porque ele se aplica também no ambiente virtual. Assim, não exagere nos gestos, tá? Falar com as mãos, como o Higino muito bem demonstrou aqui, né, Higino? Funciona bem pessoalmente, mas você precisará mudar a sua abordagem durante uma videochamada. Então, seja num palco ou na frente de uma sala de reunião, grandes gestos são bons, mas na tela você é mais eficaz quando mantém seus gestos próximos ao seu corpo e dentro do quadro da sua câmera. Pratique um pouco e você terá bons resultados, acredite. É aquela história, senão você fica parecendo aquele boneco do posto, né? Que fica todo, né? Tipo, Ao sabor do vento. é o sabor do vento, isso aí. Então, mesmo no ambiente online, né, uma excelente estratégia é que você seja um ouvinte ativo, né? Então, além do contato visual, existem outras dicas físicas para você que você pode usar, né, durante as reuniões virtuais. Então, acene com a cabeça, né, assim, se você entende ou concorda ou discorda, né, e, né, incline-se um pouco aí quando for fazer sentido, né? Então, compreendeu, não compreendeu, é isso, né? Então, fica a dica, né, então. Oi, Gino, muito bom. E quando a outra pessoa estiver falando, faça uma pausa, né? Não foi erro no vídeo, não, foi proposital, é a pausa mesmo. Permita que ela assim termine o seu pensamento antes de intervir, antes de você
intervir. Se você tiver dúvidas enquanto eles estiverem falando ou precisar de algum esclarecimento, anote-os e pergunte assim que eles terminarem de expor o seu ponto de vista, ou se houver uma interrupção natural na conversa. No final, é tudo uma questão de boa educação, né, Juno? É isso aí, então, muito bom. E por fim, né, lembre-se de que o e-mail e o chat também podem transmitir tom de voz. Então, Sim, sem dicas vocais ou visuais para ajudar a transmitir o tom, as mensagens que são enviadas por e-mail e também por um chat de bate-papo aí, qualquer aplicativo de mensagem, elas podem ser facilmente mal interpretadas, né? Então, o que que acontece? Mensagem é muito impessoal, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, não tente fazer uma piada sarcástica, né? Então evite aí escrever em letras maiúsculas, né? Então, na dúvida, seja conservador, né? Escolha a opção aí mais educada. é isso aí. No final das contas, olha, use a linguagem corporal para impulsionar interações positivas com seu cliente, seja no ambiente físico ou no ambiente virtual. A nossa linguagem corporal, muitas vezes, envia uma mensagem antes de sequer abrirmos a boca para falar. Então, praticar as estratégias que nós recomendamos aqui lhe ajudará a garantir que todos os clientes com os quais você interage saiam com uma impressão muito mais positiva. Certo, Gino? Certíssimo, não falaria melhor. Muito bom, então. Então tá joia. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua companhia. Agora você pode encontrar o nosso canal no YouTube com muito mais facilidade. Basta escrever @papo de marketing. Se você gostou desse episódio, nos apoie, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você saberá exatamente quando lançarmos um novo episódio do Papo de Marketing. Você também pode nos seguir no Instagram, @Papo de Marketing Podcast. E se você tiver qualquer dúvida, é só deixar seus comentários. Respondemos na hora para você. Não se esqueça de acessar o nosso site papomarketing.wordpress.com. Escolha a sua plataforma de podcast preferida e acompanhe todos os nossos episódios. Nos vemos em breve, até mais. Tchau! Pessoal, muito obrigado pela companhia, pelo tempo de vocês. Dá o like, compartilha, se ajuda dá as forças para os irmãos, certo? É isso aí. E eu vou encerrar da seguinte maneira. For a while it was nice, but it's time to say bye. See you later.